Tem alguma pergunta? Não. Quer falar sobre o Canadá? Porque não? Porque é que não quer falar sobre o Canadá? Porque isto é sobre um assunto diferente. Acabar com tudo isto é uma questão muito mais importante neste momento. Acabamos de terminar uma guerra de 30 anos em que morreram 6 milhões de pessoas. Por isso, não me façam uma pergunta comercial sobre o Canadá. A verdade que Trump não nos quer dizer é que poucas coisas o irritam tanto neste momento como o Canadá. Essa é a realidade. Por quê? Porque a guerra com o Canadá já começou. Trump, que gosta tanto de falar destas guerras, felizmente não militares, comerciais, e já começou, e desta vez, meus amigos, parece que foram os Estados Unidos que acabaram encurralados. Apenas um dia após Trump anunciar fim das negociações com o Canadá, EUA estão furiosos com o imposto digital a ser imposto ao país. Furioso com o imposto digital de 3% que o Canadá impôs às grandes empresas tecnológicas americanas, ameaçou com novas tarifas? Ele ameaçou com novas tarifas, pois de alguma forma acreditava que o Canadá ia ceder, que ia ficar assustado. Na sua loucura chegou a falar de tarifas até mesmo de 400%. Por favor, 400% de tarifas era realmente incrível, 400% de taxa era realmente surreal. E depois disso, como se veio a verificar, o Canadá simplesmente não se curvou. Mark Carney nem sequer vacilou. O novo primeiro-ministro canadiano respondeu a Trump com 3 medidas que viraram toda a narrativa de pernas para o ar e o deixaram a cambalear. Primeiro, o ministro das Finanças do Canadá tornou-o oficial. Este imposto contra Donald Trump, que o liga à sua ascendência, porque é um imposto que entra em vigor este mês, não há atrasos, não há mesa de negociações, é uma lei, não é um aviso, não é uma coisa que, como essas famosas tarifas do Trump que ele diz daqui a 2 semanas ou daqui a 1 mês, não. Isto é uma lei que entra em vigor, quero dizer. Vemos uma linha clara já pintada no terreno, onde é a primeira bofetada na mesa, a segunda, que o Canadá internacionalizou-a, porque não só se manteve firme com este golpe na economia americana, como ainda por cima, e foi isso que mais aborreceu Trump, é por isso que ele nem sequer quer falar do Canadá, porque o magoa muito, é essa a realidade, que o Canadá está a dar este golpe nas multinacionais multimilionárias, e vamos ser redundantes, nas multinacionais mais poderosas dos Estados Unidos. E para além disso, Mark Carney vai à Europa, senta-se com eles, com outros parceiros comerciais europeus, e concordam em conjunto em virar as costas aos Estados Unidos. E como? Diversificando as suas cadeias de abastecimento, assinando acordos para que a Europa e o Canadá substituam os EUA pelo comércio entre si, e deixando de fora o mercado americano. De facto, se virmos bem, eles deram uma pista que nem é preciso ser muito analítico para perceber, disseram eles, somos o canário na mina. O que nos acontece também pode afetar o mundo, um aviso para quem pensa que a pressão econômica do CCTSTUA não é uma ameaça para a sua economia. Que a intimidação econômica dos Estados Unidos ou de Donald Trump não tem consequências, é claro que tem consequências, e o terceiro golpe que o Canadá deu a Washington, que é 3 contra 3. O terceiro golpe do Canadá contra Washington, que são 3 contra-ataques seguidos, é que o Canadá ativa o seu cronômetro. Dá a Donald Trump um ultimato em que diz: vejamos, se Washington não voltar à mesa, se Donald Trump não se quiser sentar conosco, em julho, para além deste golpe, que ninguém lhe pode tirar, em julho voltaremos a ver-nos, porque em julho vamos responder com tarifas, ou vocês se sentam para negociar, ou nós dobramos-vos. Como? Comam a vossa vingança. E alguém pode dizer, o que é que o Canadá vos vai fazer? Não. Não é só o Canadá, agora é o Canadá e a Europa juntos. E Donald Trump nem sequer o sol está a aquecer. Ele não esperava que os seus 2 maiores aliados, que é toda a União Europeia, juntamente com o Canadá, lhe fossem virar as costas. Sim. Carney, claro, responde com uma estratégia. Com alianças com um timing preciso, e a isto juntam-se também o Reino Unido e a Austrália. Por isso vejam. Deixem-me começar com o primeiro contra-ataque do Canadá, que foi o que mais magoou Donald Trump,
Muitos estão a perguntar-me sobre estes 3%. Que pode não parecer um 3% muito sério, um imposto digital. Muito sérios, 3%, um imposto digital, que é o imposto que o Canadá aplicou às empresas americanas. Mas estamos a falar de um imposto, amigos. O Canadá procurava há meses uma maneira de tributar as grandes empresas de tecnologia. Há muito tempo que o Canadá procurava uma forma de obrigar as grandes empresas tecnológicas americanas que não pagam impostos e que dominam todo o mercado digital do mundo, passem a pagar impostos. Se desejarmos introduzir o YouTube no Canadá ou o Facebook e o Instagram, considere trazer estas plataformas para o país. Meta, Amazon, todas estas grandes empresas tecnológicas, claro, agora tem de pagar impostos. Já não vai ser de graça, faz parte de uma agenda que o Canadá já partilha com vários países europeus, uma resposta ao aumento maciço dos impostos, porque é essa a palavra de empresas como a Apple, Meta, Amazon, todas as grandes empresas tecnológicas que têm um volume de negócios de milhares de milhões de dólares e não pagam um cêntimo de impostos, enquanto nós somos tributados em todo o mundo, e foi isso que aborreceu Donald Trump, o facto de eles terem roubado os bolsos dos seus amigos bilionários, e a decisão do Canadá de avançar com este imposto digital, bem, foi isso que fez Donald Trump explodir. O presidente Donald Trump pôs fim às negociações comerciais com o Canadá depois de o governo canadiano ter implementado um imposto sobre os serviços digitais. O presidente Trump escreveu na sua plataforma Truth Social que, devido ao imposto ultrajante, estava a terminar todas as negociações comerciais com o Canadá com efeito imediato. Acrescentou ainda que nos próximos 7 dias informará o Canadá das tarifas que terá de pagar para fazer negócios com os Estados Unidos. Terminou chamando ao seu vizinho do norte um país muito difícil. Washington já tinha criticado anteriormente o imposto canadiano sobre os serviços digitais. No ano passado, solicitou um acordo de resolução de litígios sobre a questão. Em 2024, o Canadá impôs um imposto sobre os serviços digitais que visa os gigantes americanos como a Google, a Apple, a Meta, a Amazon e a Microsoft. Acusa-os de tirar partido da natureza intangível das suas atividades para fugir aos impostos. Ottawa deverá começar a cobrar o imposto em 30 de junho. O objetivo é atingir os gigantes da tecnologia, com receitas anuais globais superiores a 1,1 mil milhões de dólares canadianos e receitas anuais no Canadá superiores a 20 milhões de dólares canadianos. O Canadá, tal como o México, está sujeito a um regime pautal específico do EUA. É afetado por algumas das novas tarifas de Trump, mas certas exportações continuam a ser protegidas pelo Acordo de Comércio Livre da América do Norte, TMEC, do qual faz parte com os Estados Unidos e o México. Por isso é incrível, não é? Que vejamos um Donald Trump a dizer basicamente que é um insulto ter este tipo de acordo, quando na verdade o que é insultuoso, meus amigos, é o facto de pagarmos impostos, e por outro lado, vemos Donald Trump a proteger estes grandes bilionários para que não paguem basicamente um cêntimo de impostos, simplesmente não faz qualquer sentido. E bem, o que ele está agora a impor aos Estados Unidos, o imposto de 3%, fere-lhes a alma. Bem, magoa-lhes a alma, imaginem agora, e essa é a grande questão, não é? Se dói a Donald Trump que os seus amigos bilionários paguem 3% de imposto, eu pergunto-vos, quanto é que vocês pagam de imposto? Porque tenho a certeza que não pagas 3% de impostos. Quem me dera que fosse bom e não nos estivéssemos a queixar, chegamos a pagar 53% em impostos combinados. Se fizerem as contas, quem paga menos, paga 20% ou 20%. Quem paga menos, paga 20% ou 22% nesses países, portanto, claro que foi um abuso. Claro que era um abuso total que estas grandes indústrias tinham, e um abuso que agora acabou. Mas isso é parte do que mais magoa Donald Trump neste momento, e é por isso que ele está a sonar fazer uma birra tão grande. Mas, repito, é apenas a primeira das birras, porque o próprio Trump aceitou e, bem, também o disse num tom que não foi o mais simpático, mas disse que o Canadá estava a fazer era basicamente copiar a Europa, porque a Europa também aceita o que estamos a dizer. Porque a Europa é aquela que é a única que, de certa forma, segue. O Canadá adoptou a mesma linha de cobrar as grandes empresas tecnológicas do EUA, e isso é um golpe. É também outra forma de o Canadá dizer quem precisa mais de quem, porque Trump continua a dizer que não precisa do
que não precisa do TEMEC ou do USMA, como são chamados estes sítios, que quer que desapareça porque, na verdade, toda a gente está a abusar dos Estados Unidos e os Estados Unidos não precisam de absolutamente ninguém. A grande questão, meus amigos, é que se os Estados Unidos não precisam de ninguém, por que é que Donald Trump se ofende tanto com o facto de eles aplicarem estes impostos aos seus próprios países? Por que é que ele se ressente do facto de um imposto que é realmente um mínimo de 3% estar a ser cobrado aos que ganham mais? É a forma como ele está, naturalmente, a expressar a sua rejeição de uma política que está a levar a cabo nos Estados Unidos, onde está a isentar de impostos aqueles que têm mais e aqueles que têm menos. Os que têm mais e os que têm menos são os que acabam por pagar precisamente pelo partido de Trump das suas tarifas. Tarifas que, como já dissemos, são sempre passadas para o consumidor final e é isso que estamos a ver hoje no fórum de discussão. De fato, amigos, isto já tinha sido anunciado em 2021. Esta tarifa canadiana foi interrompida de alguma forma enquanto estes acordos globais estavam a ser negociados na OCDE e finalmente está a ser reativada. Perante um Donald Trump em que se havia alguma condescendência, era porque os Estados Unidos e o Canadá eram amigos. Agora, vejamos. Agora, nem amigos, nem companheiros, nem nada disso. O facto de termos uma fronteira não significa que tenhamos de aturar tudo o que Donald Trump, e agora lança-se com estas acusações, repito, Donald Trump, imaginem o absurdo com que ameaçou na semana passada, de responder com uma tarifa de até 400% sobre os produtos americanos, sobre os produtos canadianos, porque ele disse que Donald Trump disse que o Canadá estava a colocar 400% sobre os produtos lácteos americanos há muito tempo. O que Donald Trump não explica é que isto faz precisamente parte do sistema canadiano de gestão da oferta, que é um modelo que regula a produção de produtos como tudo o que tem de ser produzido no Canadá. De produtos como tudo o que tem a ver com leite, ovos, tortilhas, etc. E que, aliás, eu acredito. E, aliás, penso que devia servir de exemplo ou modelo para o que poderia ser. Exemplo ou um modelo do que o México poderia ou deveria fazer para proteger os produtores locais mexicanos que estão muito expostos à manipulação dos preços de mercado. Um imposto de 400% sobre o cabaz alimentar básico dos produtores americanos impede que você pague uma sobretaxa pelo que compra. Pagamos um prêmio de preço por aquilo que mais precisamos de ter na nossa mesa e, no entanto, isso não impediu a entrada de produtos americanos. O que fez foi estabelecer uma espécie de cota, que é também o que Donald Trump mais gosta. Ele afirma que sua palavra preferida é tarifas, mas se ele gosta tanto delas, por que se incomoda tanto que existam? Por que é que o incomoda tanto que lhe sejam impostas? Porque, como nós dizemos sempre, e como diz o ditado albaradenho, que se aplica sempre a tudo, claro, porque não é a mesma coisa ver chegar do que sentir chegar, não é a mesma coisa pôr tarifas a toda a gente do que tê-las a si e mais de 400. Vai para Trump e é isso que também acaba por o incomodar, porque de alguma forma partilhamos aqui no Canadá a fronteira mais longa do mundo sem a militarizar. Militarizar e a cooperação em matéria de inteligência. O Canadá tem muita cooperação no que tem a ver não só com inteligência e defesa, comércio, ambiente e tecnologia, e mesmo assim há meses. O que vemos é uma campanha sistemática de Trump para quebrar esta relação, até que hoje simplesmente acabou. Não há mais paciência, agora é o fim do jogo para o Canadá. Esta relação parece estar quebrada, não é mais uma birra presidencial ou uma birra do primeiro-ministro, claro. Bem, há uma resposta e vejam a gota de água que fez transbordar o copo. Deixem-me mostrar-vos. Já vos tinha falado sobre isto. Infelizmente, ainda não está resolvido. Porque o que aconteceu em Bruxelas e na cimeira paralela da União Europeia, porque muitos grupos já estiveram envolvidos na cimeira, continua por resolver. E antes de passar a questão de um canadiano que morreu às mãos do ICE num centro de detenção. Não sei o que estão a fazer quando visitam os Estados Unidos e já sabem o que pode acontecer. Colocaram-no num centro de detenção da ICE. O ICE, vivo e bem, saiu do avião e saiu morto. Mas antes disso, já estávamos a ver o que estava a ser tecido por Mark Carney na Europa, fazendo alianças com a Europa para tentar não ter esta subordinação aos próprios eu aqui. Mark Carney disse que o nosso futuro agora é com a Europa. Basicamente o que ele disse foi: já não existe um futuro com os EUA. Não temos de nos agarrar a isso. Temos de olhar
A ironia é que todas essas ameaças também impactam os produtores e consumidores americanos, pois a economia dos Estados Unidos, a economia mexicana e a economia mundial estão interligadas, porque a economia do Sepliesinawa, a economia mexicana e a economia canadiana estão tão profundamente integradas, meus amigos. Imaginem só entre o Canadá e os Estados Unidos. Mais de 2 mil milhões de dólares de mercadorias atravessam a fronteira, sem contar com tudo o que vem do México. Toda essa independência, bem, é claro que faz sentir o terremoto de ambos os lados. O terremoto sente-se dos dois lados. E desta vez é diferente porque o Canadá já não está a reagir com prudência, aqui a paciência acabou e já não somos amigos. Agora é dólar por dólar, produto por produto e o mesmo com a Europa. E o mesmo se passa com a Europa e lá se vai a Austrália e o Reino Unido. Ou seja, as grandes potências viraram todas as costas aos Estados Unidos. A situação da Europa é similar à da China e dos ILEUA e também ao Canadá. A Austrália segue o mesmo caminho rumo ao Reino Unido. Por isso, enquanto tudo está a acontecer esta semana, e que semana tivemos, a propósito, agora Donald Trump tem feito acusações que não são apenas ridículas contra o Canadá, mas também muito perigosas. Ele diz que o Canadá está a abrigar terroristas, sabe qual é a palavra para não dizer aqui células terroristas? E diz que está a prometer que vai acabar com isso, e que o Canadá está a permitir a entrada de gangues em massa, diz que há armas escondidas no Canadá, nos subúrbios. Por isso, pessoal, ele está a criar um cenário que ele gosta de criar, como quando fala de uma ameaça que justifica uma invasão. Mas aqui, as coisas vão ser diferentes. Isto não é o Irão e o que estão a dizer em público, sem provas, sem evidências, não só é irresponsável, como perigoso, mas perigoso. Porque a narrativa não é apenas retórica, já está na alimentar a desconfiança e a afastar os investidores, claro, europeus, canadianos, australianos e britânicos. Reino Unido, todas essas empresas não querem fazer negócios lá com um Donald Trump. E como se isso não bastasse, o que eu estava a dizer é o que é. É a morte que ainda não para a paciência e a indignação do Canadá. É a morte ainda inexplicada de Johnny Noviello, um cidadão canadiano de 49 anos que chegou são e salvo num voo para a Flórida, Canadá. Que chegou são e salvo num voo para a Flórida e morreu num centro de detenção no gelo. Não sabemos exatamente por que morreu num centro de detenção, mas foi detido pela imigração americana e não recebeu os cuidados médicos de que necessitava. E agora parece que estão a tentar encobrir algo no EUA sobre quem o matou. Quem matou, como morreu, por que morreu. Johnny Noviello é um cidadão canadiano, e agora o Canadá está a exigir explicações imediatas e está a fazê-lo enquanto a Casa Branca continua a inventar ameaças do norte em vez de tomar conta do que se passa dentro das suas próprias prisões de imigração. A questão de Johnny Noviello é escandalosa, porque estamos a falar de um canadiano que morre em centros de detenção no gelo, mas pergunto-lhe quantos destes casos, que não sabemos os nomes e apelidos dos cidadãos que atravessaram a fronteira de forma irregular, vindos de El Salvador, do México, das Honduras, da Guatemala, do Chile, da Índia, da China, etc, etc, etc. Índia, China e outros países preocupa uma política externa falhada. É que não se trata apenas de uma política externa falhada, podemos ver que é uma estratégia deliberada. A estratégia de Donald Trump, que no final o que está a fazer é isolar o CCBC-NIO, porque não se trata de incompetência. No início pensávamos que se tratava de incompetência. Agora acho que é sabotagem, porque de cada vez que um aliado se afasta do CCBC-NIO, é como se Donald Trump o celebrasse como se fosse uma vitória. Contente em saber que o Canadá não é mais um aliado e que uma guerra direta está se aproximando, sendo a frente comercial mais agressiva. A frente comercialmente violenta que os EUA têm neste momento é aberta contra o Canadá, não contra a China ou a Rússia. Disse muito bem que a corda é rompida pelo fio mais fino, não pelo mais fino, e bem, cada vez que um destes acordos é rompido, Trump apresenta-o como um triunfo. Não é um triunfo. É uma América que está meio a ficar sem os seus aliados mais poderosos e fiáveis de todos os tempos. E o mais grave é que ele aparenta não se importar em perder a Europa, o Canadá e a Austrália. Sem o Reino Unido, está prestes a ficar sem o México também. Portanto,
O que vemos hoje não é só o caso do Canadá, mas também do México. O Canadá bem diz, vejamos. Nós somos o canário, que pode servir de exemplo do que pode acontecer a qualquer um. Do que pode acontecer a qualquer um. E é por isso que muitos estão na Europa. Muitos já estão a pôr a barba. No outro dia, alguém me perguntou na sala de chat o que significava pôr a barba de molho na água. No México, dizemos que quando vires a barba do teu vizinho cortada, põe a tua de molho na água. Ou seja, se aconteceu a ele, pode acontecer a ti. Então, isto é algo que ninguém está isento das ameaças de Trump. Ele é um júnior que nunca amadureceu porque é um avô que nunca amadureceu. A administração de Trump está à procura de subordinados e não de aliados. Bem, isso acabou para 31, de facto, pelo menos a Europa já o disse, vocês sabem disso, já tinha dito assim a mim. O Canadá, que estava a comprar ao ZEUA e tal, eu estou a comprar a vocês. Ei, eu não o tenho. O Reino Unido tem-no. Hoje a Austrália não o tem. Sim, a Austrália tem. Unamo-nos para deixá-lo em paz. Juntos somos mais fortes. Agora ele está extremamente isolado e zangado com algo que ele próprio provocou. O filósofo de Juarez diria, mas para que tantos problemas? O filósofo de Juarez é Juan Gabriel, para quem não sabe, bem-vindo Canadá-Europa, que se junta a toda a América Latina, também urge que se junte ao México e a toda a América Latina. O problema é o contorcer-se da serpente ancestral, tempos mais difíceis virão certamente. Mas é algo que o próprio Trump está a provocar. Houve uma integração comercial de que ninguém se queixou, quer dizer, pequenos pormenores, mas esta parceria comercial entre o México, o Canadá e o ZEUA estava a ser bem sucedida até a chegada de Trump. Bem, ele começa como uma cabra numa loja de porcelana. Obrigado, amigos, por sintonizarem a nossa primeira emissão de segunda-feira e vemo-nos dentro de momentos com mais informações.